Olá, crianças! Hoje nós vamos estudar os substantivos, suas classificações e flexões. Mas para entender esse conteúdo, a gente precisa retomar um outro conhecimento lá sobre as classes de palavras, tá certo? Vocês já pararam para pensar em quantas palavras existem no mundo? Então, as classes de palavras, elas são uma forma da gente organizar essas palavrinhas, como se fossem saquinhos, como os que vocês têm aí na tela. Todas as palavras do mundo, a gente poderia ir colocando, pegando e colocando dentro desses saquinhos. E aí existem 10 saquinhos onde a gente pode colocar essas palavras, que são as 10 classes de palavras. Os artigos, substantivos, pronomes, adjetivos, numerais, verbos, advérbios, conjunções, preposições e interjeições. Essas coisas vocês vão estudar ao longo do ano, mas hoje a gente vai se concentrar nos substantivos. Então, lembrem-se disso, quando a gente fala em substantivo, a gente está falando de uma das classes de palavras, tá certo? Especificamente, as palavras que nomeiam coisas. Então, os substantivos, eles vão ser essas palavras que ajudam a gente na hora de identificar as coisas, porque nomear é a forma mais fácil que a gente tem de se referir a uma determinada coisa. Por exemplo, ao invés de eu falar aquela coisa esférica que é usada para jogar, eu vou dizer a bola, o videogame, a casa, o cachorro, ou a criança. Quando as crianças nascem, elas vão ter nomes, vão ser colocados nomes, porque é uma forma de a gente se referir a essas coisas de uma maneira mais fácil, tá certo? Então, só para pegar o conceito geral, os substantivos são aquelas palavras que nomeiam objetos, seres, lugares, instituições, ações, ideias, qualidades, sensações e sentimentos, que podem ser reais ou imaginários. Então, tudo que nomeia qualquer coisa, seja no mundo real ou na imaginação, vão ser classificados como substantivos, tá certo? E os substantivos, eles podem ser classificados, então é uma classe que pode ser classificada em 9 tipos diferentes, tá certo? Eles podem ser próprios ou comuns, podem ser concretos ou abstratos, podem ser simples ou compostos, podem ser primitivos ou derivados e podem ser ou não coletivos, tá certo? É importante que vocês se lembrem que apesar de a gente ter 9 classificações, eles não podem ser, por exemplo, próprio e comum ao mesmo tempo, mas eles podem ser próprios e concretos. Eles só não podem ser aqui quando está na mesma linha. Então, lembrem-se disso. Ele pode ser próprio ou comum, concreto ou abstrato, mas nada impede que um substantivo seja próprio e concreto ao mesmo tempo, ou que seja próprio e simples ao mesmo tempo, ou que seja comum e composto. Isso não existe impedimento. Mas ele não pode ser desses que estão na mesma linha, os dois ao mesmo tempo, tá bem? Então vamos para frente para entender melhor essas classificações. Os substantivos comuns são aqueles que nomeiam todos os seres ou todos os elementos de uma mesma espécie ou de um grupo, tá certo? Eles são iniciados com letra minúscula, então aqui um ponto importante, né? A gente reconhecer substantivos comuns, a gente observa que eles iniciam com letras minúsculas, ao contrário dos substantivos próprios, que vão ser aqueles que nomeiam seres e elementos em particular e, por isso, são iniciados com letra maiúscula. Tá bem? Então, a gente tem aqui os exemplos, né? Cidade é um substantivo comum, então eu inicio ele com letra minúscula, a menos que esteja dentro das outras regras para a letra maiúscula, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, no geral, se ele está no meio de uma frase, eu vou escrever a palavra cidade com letra minúscula. Já a palavra ocara, que fala de uma cidade em particular, ela vai ser escrita com letra maiúscula, já que eu estou fazendo referência a uma cidade em particular. A palavra pessoa, inicial minúscula. Já quando eu falo nome de uma pessoa, por exemplo, Michele, que tem aqui, eu vou estar me referindo a uma pessoa específica. Então, esse nome de pessoa vai iniciar com letra maiúscula.
e assim por diante, certo? Assim também acontece para nomes de rios, de coisas específicas. E sempre que você for falar de coisas que são todos os seres de uma determinada espécie, você vai utilizar substantivo comum, inicial minúsculo. Sempre que você for citar uma pessoa, um elemento em particular, inicial maiúsculo, porque é um nome próprio, tá bem? Então, exemplos na escrita. A gente tem aqui um exemplo do substantivo comum, quando a gente utiliza a frase, por exemplo, o menino foi buscar a bola. Menino pode ser qualquer menino, eu não estou falando de um menino em particular. Estou falando de todos os seres de uma determinada espécie, que são os meninos. Já na segunda frase, a gente tem um menino específico, em particular. Já não é mais qualquer menino, é especificamente o Pedro. O Pedro foi buscar a bola. Então, a gente vai grafar o nome do Pedro com inicial maiúscula para que seja possível perceber que se trata de um nome próprio, tá certo? E aí, devido a essa situação, a gente precisa, a partir de agora, tomar cuidado com a nossa letrinha, né? Quando for fazer as tarefas, quando for escrever alguma mensagem, vocês tomem cuidado com a letra para que vocês possam diferenciar maiúsculas de minúsculas. Eu não estou falando que vocês agora devem escrever somente no alfabeto cursivo. Eu estou dizendo que vocês devem diferenciar maiúsculas de minúsculas, tá certo? Então, se você já tem mais afinidade com aquelas letras maiúsculas que são do alfabeto de imprensa, você pode continuar usando o alfabeto de imprensa, desde que você marque maiúsculos e minúsculos, tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês os exemplozinhos dos dois alfabetos. A gente tem o alfabeto de imprensa, que é aquele que é utilizado nas impressões, nas coisas impressas, tá bom? Que é aquele alfabeto mais comum que a gente conhece, mais fácil de fazer, né? Alguns têm mais facilidade de escrever com esse alfabeto. Eu também tenho, né? Por isso que eu sempre coloco isso para vocês. Se você tem dificuldade com cursivo, você pode utilizar o de imprensa, mas você tem que saber diferenciar. Esse Azinho é maiúsculo, esse Azinho é minúsculo. E o cursivo, caso você tenha também mais afinidade com o cursivo, você tem que diferenciar o A maiúsculo do A minúsculo, né? O B maiúsculo do B minúsculo. E aí vocês vão ter contato com esses slides, vocês podem treinar e exercitando essas letrinhas somente para fazer a diferenciação entre maiúsculas e minúsculos, tá bem? E aí a pergunta que fica é, em que outras situações a gente deve utilizar a letra maiúscula? Existem outras situações que não são as situações dos nomes próprios que precisam ser citadas aqui, como por exemplo, início de parágrafo, a gente vai ter o uso de maiúscula. Isso não significa que essa palavra que está no início do parágrafo é uma palavra, é um nome próprio. Significa apenas que ela está no início de um parágrafo, e por isso ela é grafada com inicial maiúscula. Início de palavra após ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, mas aqueles pontos que finalizam um determinado momento do texto, né? Um determinado período ou frase. E aí, vocês vão ver que após esse ponto vai iniciar com maiúsculo, apesar de, pode ser que seja ou pode ser que não seja, um nome próprio. Então, vocês precisam tomar cuidado também, ter atenção na hora disso. Não vai se concentrar somente nessa presença da maiúscula, porque às vezes existem outras situações em que se utiliza letra maiúsculas. Início de palavras que indica festa, como por exemplo, Natal ou Ano Novo, você vai utilizar também letra maiúscula ou data comemorativa. Siglas, tá bem? Como por exemplo, quando a gente fala UFC, que é a sigla de Universidade Federal do Ceará, você vai utilizar aquela sigla toda em maiúsculo, UFC, ou símbolos ou abreviaturas, tá bem? De nomes de instituição principalmente. E início de instituições. Então, quando vocês escrevem lá Luiz Cândido de Oliveira, você está falando o nome da escola. Então, você vai grafar com letra maiúscula no inicial lá de Luiz, tá bem?
Uma outra forma que a gente tem de classificar os substantivos é em concreto ou abstrato. Então, os substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres ou elementos de existência própria, coisas e fenômenos reais ou imaginários, como, por exemplo, pé, chuva, casa, Mafalda, Hogwarts. Então, observem aqui, ó, reais ou imaginário. Pé, chuva, casa podem ser reais, né? Mafalda, mesmo sendo um personagem, mas naquele contexto lá imaginário, se trata de um ser com existência própria. Hogwarts também, ok? E aí, lembrando que aqui está em maiúsculo porque se tratam de nomes próprios. E abstratos são aqueles substantivos que nomeiam ações, estados, qualidades e sentimentos. Então, são coisas que não são concretas, são apenas abstratas. Como, por exemplo, diversão. Eu não consigo... A gente pode utilizar um pouquinho esse conceito de você conseguir ou não visualizar essa coisa na sua cabeça. Você tem uma imagem que vem à sua cabeça quando você fala de pé. Mas quando você fala diversão, mesmo que você imagine um momento divertido, mas não é uma coisa concreta, um objeto específico. Alegria, amor, fala, beleza, é algo que não tem... não gera uma imagem no seu pensamento quando a gente fala, tá bem? Então, vocês podem também utilizar um pouquinho esse conceito aí de eu consigo imaginar, eu não consigo imaginar aqui na minha cabeça quando é falada essa palavra, o que ela é, tá bem? Substantivos simples ou compostos. Os substantivos simples são aqueles que são constituídos por apenas uma palavra, bem simples. Por exemplo, tempo, chuva, inverno, montanha. Existem muitos substantivos simples, mas esses são os exemplos que a gente tem aqui. E os compostos vão ser aqueles que são constituídos por mais de uma palavra. Então, se o nome lá da coisa tiver mais de uma palavra, ele vai ser classificado como composto. Se tiver apenas uma palavra, classificado como simples. Exemplo, passatempo. Então, tempo é simples, mas passatempo é composto, que é um nome que está composto aí por duas palavras, passa e tempo. Couve, flor. Montanha russa, guarda-chuva, castanha do Pará. Essas palavras, elas para terem seu sentido completo, elas precisam dessas duas palavrinhas juntas. Se eu disser só passa ou se eu disser só tempo, não é a mesma coisa de eu dizer passa-tempo. Então, são palavras que quando elas estão juntas, elas compõem uma outra palavra, são o nome de uma outra coisa, tá certo? Couve é uma coisa, flor é outra coisa, mas quando eu falo em couve e flor, eu estou falando de um tipo de couve específico. A gente também pode classificar os substantivos, os nomes das coisas, em primitivos ou derivados. Os primitivos não são originados de outras palavras, já os derivados vão ser originados de outras palavras. Exemplos de substantivos primitivos: jornal, flor, cozinha, pedra, não tem origem em nenhuma outra palavra. E aqui é importante vocês pensarem como que vocês vão identificar que uma palavra é derivada de outra, tá certo? Lembrando que os derivados eles vão ser originados de outras palavras. Então, a gente tem, por exemplo, jornalista, que é originado de jornal, floricultura, de flor, cozinheiro, de cozinha, pedreiro, de pedra, e assim por diante. Como que a gente faz para perceber, né, que uma palavra ela é derivada de outra? Você vai prestar atenção no radical, tá certo? Da palavra que já foi citada em uma outra aula anterior. O radical é aquela partezinha da palavra, aquele morfemazinho que se repete em palavras que têm uma origem comum. Então, todos os substantivos derivados, eles derivam de algum primitivo. E a gente consegue identificar qual é o primitivo do qual eles derivam a partir do seu radical.
Então, a gente tem aqui o exemplo de casa. A gente tem as palavras casa, casinha, casarão e casebre. Existe aquela primitiva, que é casa, e existem os derivados, que vão ser palavras que se originam a partir daquela palavra inicial. É como se em algum momento alguém nomeou a casa, mas aí precisou existir outras palavras para nomear uma casa pequena, uma casa grande. E aí essas palavras foram sendo criadas a partir daquela palavra original que era casa, tá certo? E a gente também tem a possibilidade de um substantivo ele ser coletivo ou não, tá bem? Palavras que, mesmo no singular, indicam um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie, são classificadas como coletivo. Aqui vocês têm esse clique aqui para ver outros exemplos de palavras coletivos, né? Lá tem uma tabelinha e vocês conseguem ver, por exemplo, coletivo de fruta, cacho, né? Então, mesmo eu falando de várias bananas, eu posso dizer que eu tenho um cacho de banana. Então, ela está no singular, a palavra cacho, mas ela indica um conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie. Mesmo que vocês sejam vários alunos, eu posso dizer que eu vou dar aula para a turma do 6º ano C. Então, eu estou utilizando uma palavra no coletivo que está no singular para indicar um conjunto de seres de uma mesma espécie, ou seja, estudantes. Também tem a palavra enxame para abelha, multidão para pessoas, vocabulários para palavras e assim por diante. Se vocês observarem no livro de vocês, também tem uma tabelinha onde vocês conseguem ver outros exemplos de palavras no coletivo. Mas caso vocês queiram clicar aqui, vocês também vão ser direcionados para uma página aí do InfoEscola, onde vocês poderão observar outros coletivos de outras palavras, tá certo? E aí, os substantivos, além de classificados, eles também podem ser flexionados. Ai, tia, mas tá complicando demais. Ave Maria, o que é flexionar um substantivo? Flexionar um substantivo não é nada mais, nada menos do que você fazer uma pequena modificação. Você vai modificar ele um pouquinho para indicar algo a mais no sentido dele, tá certo? Você vai agregar um significado a ele. E aí você pode agregar esse significado que não vai causar um impacto tão grande, né? Para não se tornar uma outra palavra completamente diferente. Você vai flexionar, fazer essa modificaçãozinha. Essas modificações que você pode fazer no substantivo, elas podem ser modificações em gênero, número ou grau. Então, são três flexões dos substantivos: gênero, número e grau. Quais são as flexões que eu posso ter de gênero? Na língua portuguesa, os substantivos eles vão admitir prioritariamente 2 gêneros, o masculino e o feminino. Pertencem ao gênero masculino aqueles substantivos que podem ser antecedidos pelo artigo ou. Então, quando você vai dizer, por exemplo, o gato, que você tem esse ozinho na frente, ele está marcando ali o gênero masculino para a palavra gato. E pertencem ao gênero feminino os substantivos antecedidos pela palavra a, pelo artigo a. Então, quando você vai dizer a boneca, a bola, que tem esse azinho na frente, esse a indica gênero feminino, tá certo? São artigos, já é uma outra classe de palavras, mas que são utilizados também quando a gente quer determinar o gênero de uma palavra específica. Aqui é importante pontuar que atualmente também existe um movimento de inserção de termos de gênero neutro em publicações e falas. Então, pode ser que em determinado momento vocês se deparem com substantivos, por exemplo, alunes, né? Onde você vai ter uma palavra que não costuma ser
colocada com E, grafada com E, mas você pode encontrar ela grafada dessa forma. Isso não é um erro gramatical, é muitas vezes uma opção. Então, quando vocês se depararem com isso, por exemplo, já alguns de vocês já me questionaram quando eu coloco alunos lá queridos alunos lá no Classroom. Então, quando eu faço essa opção, é devido a esse movimento de inserção de gêneros neutros, que eu opto também por usar. Então, se vocês se depararem em algum momento com isso, vocês observem que também é uma opção que existe, tá bem? Principalmente com o objetivo de respeitar as diversidades e reduzir o machismo linguístico, que eu já mencionei também em outras aulas, que é aquela coisa de você falar os alunos para se referir a um grupo onde tem alunos e alunas. Então, muitas vezes na língua existe uma convenção de que o masculino ele serve para se referir ao todo, mas com os movimentos que a gente tem hoje, é importante ser pontuado essas duas presenças, né? Então, algumas pessoas optam ou em dizer alunos e alunas, e aí estender mais a frase, ou utilizar o gênero neutro, que é a minha opção, que é alunos, ok? Então, somente para pontuar isso. E aí, voltando para essa questão dos gêneros, existe a opção lá dos substantivos eles serem biformes ou uniformes. Isso é só mais para pontuar. Eu acho que não tem nenhuma questão sobre isso, mas é importante que vocês saibam. Então, os biformes são aqueles que têm duas formas, uma forma para o masculino e outra para o feminino, que são o caso lá de menino, menina, gato, gata. Principalmente essa mudança, ela é feita pela presença do O e do A. Mas existem momentos em que existe uma forma que não tem nada a ver com a outra. Como exemplo, a palavra homem e mulher. É uma alteração enorme, então não tem uma lógica como em menino e menina, que somente altera um sufixozinho no final, né? Então, pai, mãe, também é um outro exemplo disso. Então, fiquem atentos para isso. Existem duas formas que podem ser construídas por essa alteração do A e do O, mas também pode ser que elas sejam construídas por palavras completamente diferentes. Desde que você consiga identificar que um se refere ao gênero feminino e outro masculino, você vai dizer que são biformes. E uniformes são aquelas palavrinhas que só tem uma única forma para o masculino e para o feminino. Como exemplo, o presidente, estudante, cliente, adolescente. Eu posso dizer o presidente ou a presidente, o estudante ou a estudante, o cliente ou a cliente. Não faz diferença, eu posso colocar qualquer um dos artigos na frente, tá certo? Então, lembrem-se disso, biformes ou uniformes. Biformes, duas formas, uniformes, uma única forma. Até no nomezinho já dá para a gente deduzir, né? Também temos a alteração de número. Então, quando eu falar em alteração de número, modificação de número, flexão de número, eu vou estar falando sobre a capacidade de um substantivo estar no singular ou no plural. Quando ele está no singular, ele indica um único ser ou um único conjunto de seres. Quando ele está no plural, ele indica mais de um ser ou mais de um conjunto de seres. Então, a maioria dos plurais eles vão ser formados pelo acréscimo da letra S, mas existem ocasiões onde você vai fazer alguma modificação a mais, como por exemplo aqui na palavra estação. O plural de estação vai ser estações, então você vai ter que tirar esse ão e colocar ons, né? Mas, no geral, vai ter esse acréscimo do S. Você consegue identificar quando a palavra está no plural pelo acréscimo do S, mas nem todas as palavras que terminam com S estão no plural, tá certo? Povo, povos, gato, gatos, torcida, torcidas. Você consegue identificar também trazendo para a lógica, né? Quando a pessoa está falando disso, ela está falando de um único ser ou de mais de um ser? Se ela estiver falando de mais de um ser, plural. Se estiver falando de somente um ser, singular.
Caso fique na dúvida, tem o S, não tem o S. E assim vocês podem utilizar tanto esses dois raciocínios juntos, né? Indica mais de um ser, tem S no final. E, por fim, a flexão de grau. O grau, ele pode ser o grau normal, que é aquele que não tem nenhuma indicação. Pode estar no diminutivo ou pode estar no aumentativo. E aqui a gente tem um exemplo, acho que vocês, a maioria já faz aquela brincadeirazinha lá no quarto ano, de bola, bolinha, bolona. Quando você traz para a bolinha, você está dando uma ideia de bola menor. Então, está no diminutivo. Você diminui. Bolona, você leva para o aumentativo. Você já imagina uma bola maior. Peixe, peixinho, peixão. Cachorro, cachorrinho, cachorrão. E assim, com diferentes palavras, você pode, inclusive, pensar aí um pouquinho e fazendo essa modificação de grau, né, em diferentes palavras, como forma de exercitar também esse raciocínio sobre grau. Pode ser normal, diminutivo ou aumentativo. Se eu te perguntar, por exemplo, a palavra está em qual grau? A palavra cachorro está em qual grau? Você vai dizer normal. Cachorrinho, diminutivo. Cachorrão, aumentativo. Se eu te perguntar o grau do substantivo, você vai pensar nessas três classificações aqui. Normal, diminutivo ou aumentativo. Tem uma questãozinha sobre isso, se eu não me engano. E aí, a observação aqui, nem sempre o grau dos substantivos vai indicar uma variação de tamanho. Então, existe também a possibilidade de que essa modificação de grau, ela sirva para uma outra coisa, como, por exemplo, para expressar afeto, carinho, desprezo, zombaria, ironia, entre outros tipos de sentimento. Então, às vezes, pode ser que esse grau, aumentativo e diminutivo, não esteja indicando que uma coisa é maior ou menor. Pode ser que esteja indicando um determinado sentimento sobre ele. Então, por exemplo, eu assisti, que filmaço. Quando eu falo essa palavra filmaço, eu não estou dizendo que é um filme bem grandão. Eu estou dizendo que foi um filme muito bom, que eu gostei muito. Eu estou expressando esse sentimento. Quase não conseguia, mas dei um jeitinho. Esse jeitinho, ele não está dizendo que é um jeitinho que foi bem pequenininho. Está dizendo que deu um jeitinho ali. Pode até ter dado um trabalhão para fazer, mas deu um jeitinho para conseguir. Então, também indica um sentimento com relação àquilo ali. Eu torço para o Timão. Não quer dizer que é um time bem grandão. Apesar do Corinthians ser um time bem grandão, né? Mas esse Timão aí, ele está trazendo esse sentimento de carinho, afeto por aquele time, tá certo? E, por fim, a atividadezinha de vocês é a leitura lá das páginas 82, 87, 94 a 97, que vai trazer o resumo disso que eu coloquei agora no vídeo, e as questões da página 86, 1 e 2, página 96, questão 1, página 97, questão 1 também. Então, são só essas 5 questõezinhas para vocês responderem que vai contabilizar a atividade sobre substantivos.